Bem, agora nós vamos abordar os conceitos de umidade e temperatura de ponto de orvalho. Eles são importantes porque, principalmente, o ar que é utilizado para queimar o combustível, ele usualmente, não vai ser ar seco. Ele vai ter também um conteúdo de umidade que nada mais é do que vapor d'água suspenso, vapor d'água superaquecido e suspenso no ar. Né? Então, esse ar, na maioria dos casos, ele tem umidade. Né? E na maioria dos processos de combustão, essa umidade ela pode ser tratada como inerte, tá certo? Quer dizer o seguinte, se ela é inerte, quando eu digo isso, quer dizer que ela não reage. Tá? Então, é uma boa aproximação considerar que o ar que entra como umidade, essa umidade que entra com ele vai sair sem reagir com ninguém. Né? Então, o conteúdo de umidade que tem entrando com os reagentes vai estar saindo também lá nos meus produtos, certo? Mas por que a gente estuda isso? Por que isso é importante? Por que eu estou trazendo isso para cá? Porque quando os meus gases de combustão eles são resfriados, imagina que a gente vai ter a combustão, vai formar os gases de combustão e a gente vai começar a passar esses gases por uma série de trocadores de calor, justamente para remover o conteúdo térmico dele, aproveitar essa energia que foi gerada pela combustão e para formar o nosso vapor, superaquecê-lo eventualmente, e em alguns casos também aquecer o ar de entrada. Nós temos que tomar um certo cuidado porque isso vai esfriando, vai resfriando, vai baixando a temperatura dos gases de combustão e a temperatura dos gases de combustão, uma das questões que nós devemos considerar quando nós fazemos esse projeto desses trocadores que vão ser utilizados na, no gerador de vapor, é que a temperatura de saída dos meus gases ela não seja tão baixa a ponto de atingir a temperatura de ponto de orvalho. Tá? Principalmente quando eu estou trabalhando com combustível que tem um teor considerável de enxofre. E por que isso? Porque a temperatura de ponto de orvalho, primeiro dizendo o que é a temperatura de ponto de orvalho. Ela é aquela temperatura em qual as gotas as gotas não, o vapor d'água suspenso e superaquecido no ar, ele começa a se condensar, ou seja, formar água em estado líquido. Essa água em estado líquido, quando na presença de um conteúdo de enxofre na forma de dióxido de enxofre, por exemplo, que é um dos produtos que são decorrentes da combustão de combustíveis com enxofre, elas formam ácido sulfúrico, né? E isso é altamente corrosivo para a caldeira, tá? Então, isso é algo que é perigoso, tá certo? Bem, para nós avançarmos aí nas nossas análises com relação à temperatura de ponto de orvalho, nós precisamos aqui relembrar alguns conceitos de termodinâmica, termodinâmica de misturas, e um deles é a lei de Dalton das pressões aditivas. Tá? E o que diz essa lei de Dalton? Ela diz que a pressão de uma mistura de gases, ou a pressão total, talvez a gente pudesse botar aqui, total de uma mistura de gases, ela é igual à soma das pressões parciais ou das pressões que cada gás exerceria se estivesse sozinho a temperatura e volume da mistura. Tá? Traduzindo esse parágrafo para uma figura, é o que está aqui embaixo. Então eu estou dizendo para vocês assim, o que o Dalton falou? Ele disse assim, ó, pega num recipiente aqui, num reservatório, e você coloca um gás A, que tem comportamento de gás ideal, então você conhece o volume desse reservatório e a temperatura dele. Ele tem uma pressão A, esse gás aqui. E você tem no outro reservatório um gás B, esse reservatório tem o mesmo volume do gás A,
e a temperatura também é a mesma. Esse gás, verifica-se que ele tem uma pressão B. A partir do momento que eu junto esses dois reservatórios, e mais do que isso, eu não só junto, eu tento, vamos imaginar aqui que a gente vai tentar aglutinar eles e comprimir eles a ponto de eles ficarem com um volume só, e mantendo isso a temperatura constante, né? O que vai acontecer é que eu vou ter no final então um reservatório com o mesmo volume, né, deles, né, e com a mesma temperatura, só que vai conter o meu gás A e o meu gás B. E a pressão final vai ser dada pela pressão do meu gás A mais o meu gás B. Né? Talvez outra forma de a gente entender isso digamos que eu tenha esse reservatório aqui, né, e eu pudesse agora vazar só o gás A para um reservatório de mesmo volume e depois vazar o gás B para um outro reservatório de mesmo volume. No final eu teria a pressão do meu gás B aqui, do meu gás A aqui, tal que a soma das duas seria a pressão total inicial, né? Essa é uma lei que serve para gases ideais e felizmente para nós o comportamento de vapor d'água e do ar seco em muitas das condições analisadas em engenharia, né, elas podem ser aproximadas com pouco erro para a situação de gás ideal. Tá? Isso facilita a manipulação das equações, das análises. Então a gente poderia imaginar o seguinte, que nós temos nessa situação que nós estamos interessados o gás A como sendo o vapor d'água, ou seja, a pressão de A seria uma pressão parcial da mistura. No caso, seria a pressão do vapor d'água, a pressão de vapor que a gente chama. Então, o vapor teria a sua pressão, que é uma pressão parcial, porque a soma das pressões parciais dos componentes vai me dar a pressão total do meu sistema, que é o ar úmido, né, meu sistema, tá certo? Portanto, como eu só tenho dois componentes, o A e o B, nesse caso, o A é o vapor d'água e o B é o ar seco, a pressão B é a pressão parcial do ar seco. Então, eu tenho um sistema aqui seria o meu ar seco e aqui seria o meu vapor d'água. Somando os dois, eu vou ter o meu ar atmosférico. Opa! Atmosférico. Portanto, a pressão total é a pressão de vapor da água, ou pressão de vapor, né, do vapor da água, mais a pressão do ar seco, que vai me dar a pressão atmosférica. Ok? Isso é um conceito muito importante para o entendimento de temperatura de ponto de orvalho. Tá? Então vamos à definição de temperatura de ponto de orvalho. A temperatura de ponto de orvalho é aquela temperatura, né? Então agora falando do conceito dela, na qual a condensação começa quando o ar é resfriado a pressão constante. Tá? Mas que pressão é essa? E agora entra o conceito da pressão parcial do vapor. Essa pressão não é a pressão total do meu ar atmosférico, mas a pressão parcial do vapor. Né? Então a pressão do vapor. Tá certo? Então se eu olhar, isso é importante porque eu vou fazer essa interpretação analisando um diagrama TS do vapor d'água, né? Ou o diagrama TS da água. O que eu olho aqui? Ó? Diagrama TS eu vou ter traçado aqui uma isobárica. Está marcada em rosa aqui. Ó. Vamos imaginar que nós temos ar atmosférico a uma temperatura T1, que está tracejada aqui. Ó. Tá ok? Então, se a temperatura T1 é da minha mistura A mais vapor d'água, quer dizer que o meu vapor d'água está na temperatura T1 também. Né? E o meu vapor d'água então está na temperatura T1 e uma pressão de vapor, que é a pressão parcial do vapor d'água que compõe o meu ar total. Né? O que isso aqui está nos dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, é a temperatura na qual
a condensação começa quando o ar é resfriado a pressão constante. Então, se eu caminhar em cima dessa isobárica, ou seja, baixando a minha temperatura, se eu baixar a minha temperatura de forma isobárica, eu vou caminhando em cima dessa linha aqui, ó, até atingir o ponto 2. Esse ponto 2 é o ponto em que vai começar a condensar, né? Eu vou atingir a linha de líquido saturado aqui, ó. Então eu vou atingir a minha temperatura de ponto de orvalho. Então esse é o ponto de orvalho, ó. Temperatura de ponto de orvalho é igual à temperatura de saturação para a pressão de vapor, ou para a pressão parcial do vapor na minha mistura. Tá? Essa é a definição aí de temperatura de ponto de orvalho. Aqui eu estou usando PV, né? Esse PV é igual ao PA do slide anterior, né? Do nosso componente A, que era vapor d'água. Tá? Uma outra forma de nós interpretarmos o ponto de orvalho também é nós olharmos aqui para o nosso diagrama TS. Então veja que a gente fez esse caminho aqui, né? E atingimos a temperatura de ponto de orvalho. Agora, outra questão que pode ser interpretada aqui é que imagine agora uma situação em que eu não vou baixar a temperatura da minha mistura ar seco vapor d'água, do meu ar total. Mas sim, digamos que de alguma forma eu coloque mais massa de vapor no meu ar, né? Então veja que o ar ele tem vapor d'água suspenso ali, tá certo? Imagina que eu consiga ir injetando vapor d'água no meu ar, numa amostra de ar, indefinidamente. Né? O que vai acontecer se eu fizer isso? O que vai acontecer? Eu vou colocar cada vez mais massa de vapor da água na mistura. E se eu olhar para a equação do gás ideal, né, eu vou ver isso daqui, ó. O que vai acontecer? Né? Mantendo a minha temperatura e meu volume, à medida que eu aumento a massa de vapor, eu aumento a pressão do vapor. Né? Faz sentido, né? Imagina que eu tenho uma temperatura e um volume constante, selecionado, vou injetando cada vez mais vapor d'água ali, a massa de vapor vai aumentando e a pressão vai aumentando também. Se eu for olhar isso aqui no diagrama TS, é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Ao invés de caminhar para cá, vou caminhar para cá agora. Caminhando a temperatura constante, ou seja, em cima da minha temperatura 1, tá certo? Aumentando a pressão, porque eu estou adicionando massa. Vou traçar algumas isobáricas aqui, ó, né? No sentido que quanto mais eu ando para cá, a minha pressão aumenta, minha pressão do vapor, né? Já que isso aqui é para água. Vai chegar num ponto aqui em que eu vou esbarrar na minha linha de saturação. Vapor seco, de novo aqui, vapor saturado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu atinjo o ponto de saturação do meu ar. Né? Então tem uma mistura de ar com o vapor, só que o ar, na verdade, ele é o meio que tem uma capacidade de suportar uma quantidade de vapor. Você vai adicionando vapor no ar, adicionando, essa mistura vai aumentando a concentração, né, de vapor em relação à proporção de ar, e vai chegar no momento que você vai atingir uma condição de que aquele ar ali não vai conseguir mais suportar a entrada de nem mais uma quantidade infinitesimal de vapor d'água. Vai atingir a saturação. Qualquer quantidade de água que você colocar, ou de vapor d'água acima disso, ela vai se condensar, vai formar gotas d'água. Né? Tá certo? Então você atinge o que chama de condição de saturação. Né? Tá certo? E essa pressão aqui, ó, que seria a máxima pressão
ou a pressão em que você tem a condição, a pressão de vapor em que você tem a condição de máxima capacidade de armazenamento de vapor d'água no ar, ela é chamada de pressão de saturação na temperatura de interesse. Tá certo? Matematicamente é isso daqui, ó. A máxima pressão de vapor sem que haja condensação é a pressão de saturação de água naquela temperatura, na temperatura T1, no caso aqui eu estou mantendo ela constante. Né? Para eu calcular a pressão de saturação, seria a pressão, né, no caso eu chamei de PG aqui, igual a Psat na minha temperatura de interesse, no caso seria T1 aqui, né? Tá certo? Que é a nossa temperatura do ponto 1. Esse conceito é um conceito importante porque ele vai nos dar, ele está conectado ao conceito de umidade relativa, né? Umidade relativa. O que é umidade relativa? Que é uma expressão aí que acredito que todo mundo já ouviu falar, né? Geralmente quando você está falando do clima, você fala da temperatura e da umidade relativa. Né? Então, a umidade relativa ela é definida como a massa de vapor contida no ar, né? Uma amostra de ar, e a massa de vapor que você deveria ter nessa mesma amostra de ar, que representaria a condição de saturação. Tá certo? Pela lei dos gases ideais, não, pela equação de estado dos gases ideais, a gente relaciona a massa com essas relações aqui, ó. Como a temperatura e o volume são os mesmos, o gás, a constante é a mesma, nós temos que a relação de massa equivale a uma relação de pressões. Portanto, a umidade relativa é definida também como a razão entre a pressão de vapor e a pressão de saturação naquela temperatura. Tá? Ou seja, é essa pressão que está aqui e essa pressão que está aqui. Né? A razão dessas duas pressões. Essa aqui seria a pressão G, né? PV dividido por PG. Isso me dá a umidade relativa. Isso é importante, esse conceito, porque, em geral, são dados que nós temos acesso. Né? Do ar de combustão, por exemplo, que está entrando. A gente conhece a umidade relativa do ar que está sendo utilizado e a temperatura. Então, isso a gente vai poder manipular algumas relações a partir dessas condições de entrada para determinar, por exemplo, uma temperatura de ponto de orvalho dos gases de combustão. Entende? Então, é por isso que eu estou fazendo essa conexão aqui, né, do conceito de umidade relativa, ou conceito de umidade, e conceitos de temperatura de ponto de orvalho. Certo? Então, para finalizar esse conceito, eu coloco aqui um exemplo de cálculo de temperatura de ponto de orvalho, como é que nós poderíamos proceder para determinar a temperatura de ponto de orvalho. Uma determinada situação em que eu conheça a umidade relativa e a temperatura. Então, se eu conheço a umidade relativa e conheço a temperatura, eu posso facilmente calcular a minha temperatura, a minha pressão de saturação. Né? Então, eu conheço a temperatura, digamos que eu estou no ponto 1 aqui, né, da minha mistura, que é a mesma temperatura do vapor d'água. Então, eu posso calcular a minha pressão de saturação nessa temperatura. Né? Seria a pressão aqui, né? Então, a pressão de saturação nessa temperatura é justamente a pressão PG aqui, ó, tá? Como eu conheço a umidade relativa e a umidade relativa é igual a PV sobre PG, eu posso calcular o meu PV passando PG para cá, né? É o que está aqui, né? Calculo o meu PV, minha pressão de vapor. E finalmente calculo a minha temperatura de ponto de orvalho, porque conhecendo o meu PV, agora eu verifico qual é a temperatura que é saturação para essa pressão de vapor que eu estou. Né? E determino a temperatura de ponto de orvalho. Ok? E daí isso aqui eu posso comparar, por exemplo, com a temperatura de saída dos meus gases de combustão e verificar se existe algum risco, né, de formação de elementos ali que sejam indesejáveis, né, como as reações com enxofre. Tá ok? Ou com SO2, por exemplo. Né? Tá bom, gente?